tempo de apenas observar o horizonte acabou. Com 100.000 lâminas prontas para o combate e segredos forjados na lealdade absoluta, Al decide que Arendelle não será mais apenas um reino, mas o início de um império. Enquanto o norte sussurra um chamado antigo, o mestre dos elementos prepara sua retribuição contra aqueles que um dia ousaram desafiá-lo. O tabuleiro está montado, e desta vez, o rei não terá piedade. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 20. Capítulo 285. Majestade. Olhando para Caron parado diante da escrivaninha, Elsa já havia saído. Esse tipo de assunto sobre guerra é melhor ser tratado entre homens. Caso contrário, ela não teria deixado para organizar isso apenas quando Al voltasse. Sim, como está o plano da tropa de elite? Al assentiu e perguntou diretamente. Na época em que entregou o método de treinamento de soldados a ele, não voltou a perguntar. Afinal, deixar um segredo de fidelidade absoluta para treinar um grupo de súditos fiéis certamente não teria problemas. E ele não deixou Caron apenas cultivando soldados. É claro que isso será mencionado mais adiante. Majestade, conforme suas ordens, nestes 3 anos treinamos cerca de 100.000 cavaleiros. Caron disse respeitosamente. Ele também ficou surpreso com esse método de treinamento inaudito, especialmente após o treinamento real. Uma tropa disciplinada como uma montanha e bem treinada é uma arma poderosa. Cerca de 100.000? Al murmurou para si mesmo. Para ser sincero, ele não esperava que fossem tantos. Afinal, desde que assumiu o trono, pegou algumas sementes de safras de alto rendimento gratuitas do sistema e as entregou ao Akin, permitindo que ele as vendesse junto com a tecnologia. E esse comerciante inescrupuloso realmente não decepcionou, controlando o limite mínimo e ganhando dinheiro freneticamente. Com a lealdade em 100%, ele guardava apenas uma parte para si e entregava a maior parte para a família real. Portanto, ele não se importava nem um pouco com os custos de manutenção do exército. Não imaginava que, sem perceber, já teria 100.000 soldados de elite. Esses pequenos países vizinhos já podem ser atacados e conquistados. Lembre-se, as famílias reais deles devem ser exterminadas diretamente, não deixe nenhum sobrevivente. No território de Arendelle, a realeza, só pode haver uma família. Não aceite rendições. Além disso, não precisa se preocupar com o norte, eu mesmo irei. Al disse friamente. Como um viajante de outro mundo, ele sabia que tributos e rendições são conversa fiada. Ter o controle total em suas mãos é o verdadeiro caminho. Considerando a trama de Frozen 2, ele reservou especificamente o norte para ir pessoalmente. Sim, embora surpreso com os métodos de Al Caron com 100% de lealdade, apenas obedeceria às ordens. Então, ele se preparou para sair. Ao sair, Al disse. Chame Sozi para vir me ver. Desta vez, muitos méritos foram de Sozi, então ele queria ver essa pessoa e conferir como estava a lealdade. De qualquer forma, desde que seus olhos mudaram, o painel do sistema não exibe mais a lealdade, porque seus olhos podem ver a qualquer momento. As suas ordens, disse Caron, planejando entrar em contato com seu bom irmão primeiro. Al sentou-se sozinho à escrivaninha, pensando silenciosamente. Arendelle está localizada na fronteira entre 2 continentes, e agora chegou a hora de expandir o território. Apenas. Floresta do Norte. Quando começará o seu chamado? Originalmente, de acordo com a trama, deveria ser em 2 anos. Será que foi antecipado por causa dele? Balançando a cabeça, Al verificou as recompensas. Embora tenha sido expulso à força pela vontade do mundo no final, a missão foi considerada concluída. Foi um pouco embaraçoso, mas ele acreditava que certamente poderia voltar para se vingar. Parabéns ao hospedeiro por completar a missão 3, derrotar os 2 grandes vilões desta vez. Recompensa. Tomo completo de feitiços. Parte inicial, técnica básica de forja de itens, 10.000 moedas mágicas. Boas recompensas. A parte inicial do tomo completo de feitiços contém todos os feitiços que podem ser usados por cultivadores do 3º ao 12º estágio do reino dos poderes sobrenaturais. Isso pode ser considerado outro meio de ataque além dos poderes sobrenaturais. Quanto à técnica básica de forja de itens, isso era inútil demais para o Al atual, podendo forjar apenas até o nível de tesouro superior. Deve-se notar que o embrião de espada em seu Dantian superior, apenas em sua forma inicial, já possui a avaliação de tesouro superior. Quanto a isso, Al estava muito ansioso para ver qual seria o nível final quando a forja terminasse. Por enquanto, continuará cultivando-o. Esperará por uma oportunidade. Olhando para as apenas 40.000 moedas mágicas, Al queria chorar. Você acha que qual é o motivo dele não ousar navegar pelo mercado do sistema? Não é por causa da pobreza? Toque, toque, toque. Ouviu-se o som de batidas na porta. Pode entrar. Al endireitou o corpo e disse. Provavelmente era Sozi chegando. Majestade. Ao chegar diante de Al, Sozi fez uma pequena reverência. Sim. Al assentiu. Esta era a primeira vez que via Sozi após mais de 10 anos. Talvez os 3 pequenos fossem o arranjo inicial do sistema para ele. Os 3 eram considerados anomalias na raça dos gnomos. Não apenas eram mais magros, como também eram mais altos, exceto pela pele cinza, não eram muito diferentes de humanos normais. A aura assassina em seu corpo era muito forte, claramente forjada por quem frequentemente vaga entre a vida e a morte. Havia uma pequena cicatriz de faca no rosto esquerdo. De certa forma, se estivesse lá fora, seria uma presença capaz de fazer crianças chorarem de medo. E Al não se importava com nada disso. Deve-se saber que o que seus olhos viam ia muito além disso. Com um rápido olhar, além da lealdade em 100% estar dentro do esperado, conforme sua observação, Sozi era alguém que respeitava muito a família real e desejava imensamente o reconhecimento dela, especialmente o reconhecimento de um rei poderoso. Embora agora seja a rainha Elsa quem governa, o nome de Al é mais resplandecente. Suas ações superaram as de todos os reis das gerações passadas. Contudo, ele estava mais satisfeito com outro ponto e refletiu um pouco. Então sorriu levemente e disse, você, estaria disposto a servir a família real?
Capítulo 286. Eu estou disposto a servir a família real. Sozi ajoelhou-se imediatamente em uma perna para mostrar sua determinação. Al assentiu. Não importava o quanto Sozi tentasse disfarçar, ele podia ouvir o tom de excitação em sua voz. Sendo assim, Caron, entre. Al gesticulou para Sozi se levantar e falou calmamente em direção à porta. A porta foi aberta e entraram duas pessoas muito parecidas com Sozi. Eram Caron e Hal, os três pequenos reunidos novamente. Majestade. Os dois fizeram uma pequena reverência. Eles já eram subordinados de Al há muito tempo, então não precisavam de tanta formalidade. Contudo, eles estavam muito felizes por seu bom irmão poder servir ao lado de sua majestade e realizar seu sonho. Sim, Al olhou para os três, sentindo-se um tanto nostálgico. É claro, o que mais o satisfazia eram as feras de contrato dos três. Um gnomo pode assinar contrato com 3 feras durante a vida. Caron e Hal também conseguiram contratar suas primeiras feras nestes 12 anos. Sob os olhos de Al, tudo era revelado. Caron, fiel absoluto, 8º estágio do reino físico, mordomo real, raça gnomo, possui fera de contrato de crescimento, dono e fera crescem juntos. Formiga rainha espiã, capaz de produzir vários tipos de formigas, excelente para interceptar informações. Al lançou um olhar e seguiu adiante. Ele já conhecia as habilidades de Caron há muito tempo, mas em alguns lugares importantes essa rainha formiga seria inútil. Caron também sabia onde podia deixar as formigas e onde não. Hal, fiel absoluto, 5º estágio do reino físico, cozinheiro real, senhor da cidade da gastronomia, raça gnomo, possui fera de contrato de crescimento. Vespa de veneno melífero capaz de produzir mel para cura, bem como gás venenoso de mel extremamente tóxico. Al assentiu novamente. Se Caron no grupo tinha o papel de batedor, então Hal era o suporte, ou seja, o médico. E este médico poderia instantaneamente se transformar em um mestre de venenos. Por fim, era o Sozi que Al mais aguardava. Sozi, fiel absoluto, 10º estágio do reino físico, líder do grupo mercenário lobo de guerra, raça gnomo, possui fera de contrato de crescimento, rei lobo azul, capaz de comandar todas as alcateias de lobos selvagens para lutar, possuindo ele próprio a força do 8º estágio do reino físico. Esta foi talvez a vez em que Al ficou mais satisfeito. Saibam que a fera de contrato de Sozi estava diretamente no mesmo nível de Caron, e ele próprio estava no 10º estágio do reino físico. O que isso significa? Significa um grande cavaleiro de 10ª ordem. Originalmente era um nível que deixava-o satisfeito, mas agora para ele já é coisa do passado. Sim, para esta missão enviarei vocês 3. Caron será o líder de vocês. Hoje vão discutir entre si o que deve ser feito. Partirão amanhã cedo. Além dos 100.000 cavaleiros, darei a vocês uma tropa especial. Disse Al para os 3. Sim. Os 3 ajoelharam-se em uma perna, saudaram novamente e retiraram-se. Parecia que iam se apressar para discutir o plano. Sim, o dedo de Al batucava a mesa inconscientemente. Tio Charles, não é? Parece que após 12 anos vamos nos encontrar novamente. Naquela época você quis se livrar de mim, então como eu poderia não retribuir o favor? Com um leve sorriso, Al olhou para o sul e saiu do escritório. Como voltou à tarde e se atrasou com vários assuntos, sem perceber, a hora do jantar chegou. Caminhando, ele abriu a porta da sala de jantar. A mesa e as cadeiras haviam aumentado, a única coisa imutável era que o lugar principal ainda pertencia a Al. As mulheres já estavam todas presentes. De um lado sentavam-se as belezas ocidentais e do outro as belezas clássicas. Conversavam assim. Parecia que a situação da tarde as tornará familiares. Al sorriu. Chegou ao seu lugar. À direita estava Elsa, à esquerda Blanca, seguidas por Anna e Rapunzel, Verta e Fox que inteirou-se da situação e começou o banquete de hoje. Considerando os hábitos, Al ajustou o modo das refeições, intercalando pratos. Hoje por acaso era comida chinesa, com várias travessas e arroz branco fumegante. Durante o jantar, antes mesmo de comer, Al foi muito bem cuidado. Antes mesmo de mover os hachis, a comida em sua tigela já formava uma pequena montanha. Diante do carinho das mulheres, Al naturalmente não recusou nada, aceitando tudo. Finalmente o jantar terminou. Por algum motivo, após o jantar, as mulheres saíram uma a uma, restando apenas Blanca e Al. Anna deu um olhar para Al antes de sair. Al entendeu na hora e sob o grito de surpresa de Blanca, pegou-a no colo. Hein? Sem tempo de reagir, Blanca sentiu apenas um clarão diante dos olhos e foi levada direto para o quarto de Al. É esse, esposo. Vendo isso, como Blanca não entenderia a situação, chamou-o baixinho, envergonhada. Embora já tivesse perguntado a Verta qual era a sensação ao fazer aquilo que não pode ser escrito, agora que estava prestes a entrar em ação pessoalmente, era inevitável sentir algo. Mas ela não teria medo, porque era isso que ela queria. De tanto ouvir atrás da porta, ela estava quase ficando melancólica. Queria há muito tempo participar ela mesma. Esposa, um momento desta noite vale mais que 1000 peças de ouro. Al riu ao ver a timidez de Blanca e os dois caíram na cama. Neste mundo, houve uma jovem a menos. Capítulo 287. No dia seguinte, Al abriu os olhos. Olhou para a Bela adormecida ao lado e sorriu calorosamente. Limpou com a mão os vestígios de lágrimas no rosto de Blanca e deu-lhe um beijo suave na testa. Observando-a mexer os lábios e mostrar um sorriso encantador, ele saiu da cama silenciosamente. Vestiu-se e parou novamente diante da cama, estendeu a mão para tocar aquele rostinho, não resistiu e deu mais um beijo, e só então caminhou em direção à porta. Ao chegar à porta, de repente um vulto negro saltou do lado, agarrando a barra de sua calça. O mestre é muito mau. Uma voz ecoou, carregada de um tom de queixa e manha. Al ficou um pouco surpreso porque, se não estivesse enganado, aquela voz parecia vir de Ellie, a gata que Al criava desde pequena. Você consegue falar? Al agachou-se para observar Ellie. Antes ele apenas entendia o sentido geral dela através de sua identidade de domador, mas agora era uma emissão de som real. Falar? Por que o mestre pergunta isso? Miau, 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 miau? O quê? Diferente. Al conseguia distinguir. A primeira voz era uma voz mental, a segunda era a habilidade especial de domador. Oh, interessante, cresceu a esse ponto? Será porque já estou no primeiro estágio do reino dos poderes sobrenaturais? Al pegou Ellie, que tinha uma expressão confusa com interesse. O que o mestre vai fazer? Outra voz muito agradável de ouvir. Al focou o olhar.
Fera de contrato de crescimento de alto nível. L, usuária de habilidades mentais, psicocinese inicial, sexto estágio do reino físico. Possui potencial para aprender magia relâmpago, possui inteligência não inferior à humana, raça felina. O mestre é Al. Sim, Al compreendeu um pouco e então entendeu. Como o livro de contrato era um item do sistema, naturalmente era mais poderoso que os da raça dos gnomos. Desta vez ele subiu demais de nível, o que fez a força de L aumentar drasticamente. Desta vez ele recém tocou no poder mágico do elemento relâmpago e esta pequena criatura já conseguia aprender. Eu consigo ouvir você falar, ou seja, usando sua força mental. Al tentou, usando a mente para conversar com L, como costuma fazer com o sistema, apenas mudando o objeto. Mestre, L arregalou as pupilas felinas com uma expressão de descrença. Parece que você sabe o que fazer. Al sorriu. Mestre, me desculpe, eu não deveria ter falado mal de você agora há pouco. De repente L pareceu lembrar de algo, cobriu a cabecinha com as patas dianteiras e disse de cabeça baixa. Falar mal? Haha, tudo bem, obrigado pelo seu esforço. Sendo assim, já que agora você tem essas habilidades, não precisa mais ficar no meu quarto de agora em diante. Se quiser brincar, vá lá fora. Al acariciou a cabeça dela com um sorriso, mas também com um pingo de constrangimento. Se for para falar de ouvir atrás da porta, ninguém tem mais propriedade que L. Além disso, agora ele não entendia porque essa fera de contrato não parecia útil, mantendo L sempre no quarto por medo de que ela sofresse algum dano. Agora que já sabe que ela é uma grande cavaleira de sexta ordem, não precisa de tanta restrição. É bom deixá-la desenvolver essas habilidades por conta própria, porque nessa área, ele realmente não tem muita propriedade para falar. É sério. Obrigada, mestre. Ela esfregou alegremente a cabeça na roupa de Al. Saibam que ela queria brincar lá fora há muito tempo, mas a ordem do mestre era superior a tudo, então ela tinha que se aguentar. Isso também era culpa de Al, que após a coroação raramente deu atenção à gatinha Ellie, principalmente por não ter conseguido ver nada de especial nela até então. Sim. Assentindo, colocou Ellie de volta em sua cama de gato e Al abriu a porta para sair. Ele estava um pouco impaciente para dar uma olhada em suas mulheres e ver se havia algo especial. Ontem à noite, enquanto jantava, ele ainda não tinha pensado nisso. Mal abriu a porta e caminhou alguns passos. Viu Ana saltar diretamente sobre ele. Al a segurou firme, sustentando-a pelas coxas. Agora não havia mais nenhum homem dentro do castelo além de Al. Os criados eram todos mulheres. Os guardas também foram todos movidos para fora do castelo. Lá dentro não era mais necessária defesa, principalmente porque agora Al, se alguém invadisse, certamente perceberia. Exceto por Caron, que podia circular em alguns lugares não muito importantes. Todos os outros locais foram proibidos. E como essas criadas eram de fidelidade absoluta à família real, suas mulheres, especialmente Ana, começaram a agir abertamente. Abraçou Al diretamente no corredor e, sem cerimônia, deu-lhe um beijo de bom dia. Estimou que levou quase 10 minutos para terminar. Capítulo 288. O que foi? Al apertou carinhosamente o nariz de Ana. Sabendo que essa mocinha costumava acordar bem tarde, o fato de ela estar de pé a essa hora era um sinal claro de que algo estava acontecendo. Ninguém visita o templo sem um motivo. Hehe. Irmão Al, você se divertiu muito ontem à noite, não foi? Ana piscou os olhos e disse com um sorriso travesso. Você aprendeu a ser atrevida assim agora? Al deu um tapinha de leve no bumbum dela, brincando. O irmão Al ainda tem coragem de falar? Você é muito parcial. Disse que trataria todas com igualdade, mas acabou dando um colar lindo para minha irmã escondido. O rosto de Ana estava vermelho enquanto ela batia de leve com os punhos no peito de Al. Um colar? Al ficou confuso por um instante, mas logo entendeu. Antes de partir, ele havia dado a recompensa de uma missão para Elsa. Quando ela foi coroada com sucesso, ele recebeu uma notificação do sistema informando que havia completado uma conquista e por isso ganhou um colar especial. Acessório: Colar da Rainha da Neve. Aumenta a inteligência e o poder mental. Possui capacidade defensiva, podendo bloquear um ataque fatal uma vez. Na época, ele achou que o item fora feito sob medida para Elsa e por isso, entregou a ela antes de viajar para outros mundos. Elsa naturalmente adorou o presente e passou a usá-lo todos os dias. Isso atraiu a atenção de Ana que, após muita insistência e mimos, descobriu que fora um presente de Al. Ela ficou com ciúmes na hora. Pretendia tirar satisfação ontem mesmo, mas acabou esquecendo com a agitação. Por isso correu para o quarto dele logo cedo hoje. Por quê? Você também quer um? Al perguntou o óbvio, provocando Ana de propósito. Sim, irmão Al. Vendo que não conseguia intimidá-lo, Ana mudou de estratégia imediatamente. Está bem, está bem. Com certeza darei um para você, mas não agora. Al colocou Ana no chão. Afinal, os ânimos matinais são difíceis de controlar e ele não queria correr riscos. Prometido, hein? Ana deu um pulo de alegria e deu um beijo carinhoso em Al. Sim. Al retribuiu com carinho na cabeça dela. De acordo com suas deduções, assim que Ana fosse coroada, isso certamente ativaria uma missão do sistema, e ele poderia presenteá-la então. Na verdade, desde que ele decidirá formar seu harém ontem, o sistema notificou que ele poderia criar um anel personalizado para cada mulher que fizesse parte dele. Mas Al queria entregar os anéis em um futuro casamento, por isso não podia revelá-los agora. Certo, vamos tomar café. Ele segurou a mão de Ana e caminhou em direção à sala de jantar. No caminho, enquanto conversavam, Al usou a habilidade de seus olhos. Não havia nada de muito especial, exceto por um detalhe. Ela possuía potencial para aprender magia de fogo. Elemento fogo? Al alisou o queixo. As duas irmãs sendo gelo e fogo seria algo bem interessante. Após o café, ele observou todos os presentes, exceto Xiaobai. Elsa, graças ao seu domínio avançado da magia de gelo, já havia alcançado o nível de maga de elite.
Se ela usasse apenas magia de gelo, os dois provavelmente empatariam, o que o deixava muito satisfeito. Rapunzel o surpreendeu, embora ele soubesse que ela teria potencial mágico, afinal, se Anna tinha, ela também teria. O fato de ela possuir o elemento madeira, com sua energia vital incessante, foi uma surpresa. Xiao Qing não apresentava novidades, enquanto Rapunzel mostrava potencial para ser uma mestre artesã de elite. Ele estava contente com tudo aquilo. Por isso, com um humor renovado, dirigiu-se a um cômodo específico. Ao chegar diante da porta, empurrou os livros, apertou o botão e entrou. Um local tecnológico completamente destoante do mundo exterior surgiu diante de seus olhos. Esta era a base de pesquisa subterrânea. Como ele decidira ontem dar uma tropa especial para Caron e os outros, usaria a carta de invocação da Legião Bárbara que obtivera há muito tempo. No entanto, antes de usá-la, era necessária uma operação complementar. Al só soube disso graças ao lembrete de Mumu. Agora, ele estava ansioso para testar. Caminhou até um espaço amplo e vazio que já estava preparado. Assentiu satisfeito e com um movimento de mão, uma pequena esfera de luz voou de seus dedos e pousou no chão. No segundo seguinte, um brilho dourado intenso tomou conta do lugar. No centro do espaço surgiu algo semelhante a uma piscina, mas com uma diferença. Sobre ela flutuava um enorme cristal azul em formato de losango. Al observou maravilhado. Então esta era a torre de cristal de ressurreição? Al analisou o objeto. Além da capacidade de ressurreição infinita, não parecia haver mais nada na descrição. Interessante. Al sorriu. Essa torre não podia ser destruída. Antes ele não tinha como protegê-la, mas agora, dentro desta base de pesquisa, ela estaria segura. Ele deu alguns passos até a borda da piscina. Sentia que havia algo místico ali que ainda não compreendia totalmente. Decidiu não investigar mais por enquanto, já que a torre estava vinculada a ele e poderia estudá-la a qualquer momento. Então, com pensamento, uma carta apareceu em sua mão. Capítulo 289. A carta era de cor roxa escura e exalava um ar de mistério. No topo estava impresso um bárbaro rude segurando uma clava de madeira, acompanhado por duas grandes palavras, bárbaro. Para dizer a verdade, desde que obteve essa carta de invocação da Legião Bárbara, esta era a primeira vez que Al a retirava, o que lhe trouxe uma pequena surpresa. Ele a analisou por um tempo e, após sentir que estava pronto, perguntou cautelosamente a Mumu mais uma vez. Mumu, tem certeza de que é só jogar lá dentro? Sim, mestre. Ao receber a confirmação, Al jogou a carta na piscina, logo abaixo do cristal azul. Imediatamente um brilho roxo intenso surgiu, desaparecendo logo em seguida. Ao olhar para a piscina, a carta havia sumido, restando apenas a água cristalina. Al nem olhou para a água, seus olhos estavam fixos no cristal azul que agora tinha uma pequena parte transformada em roxo. Al sorriu. Com um giro de mão, uma pedra roxa semelhante a um talismã militar antigo apareceu em sua palma, parecendo luxuosa e nobre. Como a torre de ressurreição estava vinculada a ele, ele percebeu as mudanças e soube como usá-la. Esse talismã roxo era a chave para invocar a Legião Bárbara. Bastava infundir a magia de Al e, quando necessário, segurá-lo firmemente enquanto mentalizava a invocação. Instantaneamente apareceriam 500 bárbaros de nível 9 do reino do corpo físico, armados com clavas. Sim, 500 bárbaros no auge do primeiro reino. Havia apenas um porém. Originalmente, esses bárbaros poderiam aumentar sua força, mas a capacidade de ressurreição infinita limitou essa característica. Era uma troca justa. De qualquer forma, nesta fase, essa legião seria invencível e imparável. Além disso, o talismã não podia ser usado por qualquer pessoa. Exigia o reconhecimento da magia de Al, e se fosse perdido, ele poderia puxá-lo de volta para si. Resolvido isso, Al usou o pensamento para retornar. Ele reapareceu instantaneamente no escritório. Ufa, você não pode aparecer de um jeito mais normal? Logo atrás dele veio a voz resignada de Elsa. Ontem à noite, ela soubera através de Anna o motivo da irritação de Al. Ela entendia que o melhor para ele era que todas convivessem bem. No entanto, ela ainda exercia certo controle sobre quem se tornaria irmã delas. Pelo menos as recém-chegadas pareciam ótimas. Hehe, só assim para ver minha esposa se esforçando tanto. Al virou-se para Elsa com um sorriso. Aproximou-se rapidamente dela, deu um beijo direto em seus lábios rosados e saiu correndo. Esposa, tenho assuntos a resolver, já vou indo. Realmente, quem disse que eu sou sua esposa? Elsa ficou para trás, processando o fato de ter sido beijada. Ela tocou o próprio rosto e começou a rir. Marido, hein? Parece ser muito bom. Ao sair do escritório, Al apressou-se para o pátio externo do castelo. Ele saboreava o momento, ainda sentindo o gosto do beijo. Majestade! Gritaram os três jovens assim que ele chegou. Eles já estavam prontos e esperando. Sim. Al assentiu e entregou o talismã diretamente nas mãos de Caron. Ele dirá a você como usar. Lembre-se do que eu disse ontem. Em seguida, com um movimento rápido, ele desapareceu diante dos três. Caron não teve uma reação exagerada e começou a examinar o talismã. Já Soxi e Hal ficaram impressionados com a cena. Isso reforçou a lealdade deles, e o olhar de Soxi transbordava fervor. Vamos, acredito que não decepcionaremos a majestade, certo? Caron já sabia como usar o talismã, e em um vislumbre mental, vir aquela tropa milagrosa, ele estava mais confiante do que nunca na vitória. Ele começou a caminhar para fora enquanto falava. Hal respondeu sorrindo e o seguiu. Para marchar e lutar, temos que estar de barriga cheia. Jamais decepcionaremos a majestade. Soxi estava cheio de energia e cerrou os punhos. Estão muito lentos, subam aqui. Parecendo insatisfeito com a velocidade dos companheiros, o rei lobo azul de Soxi apareceu subitamente ao seu lado. Ele puxou os dois para o dorso do lobo e partiram em alta velocidade. Soxi, você não pode fazer isso. Restou apenas o grito de Hal ecoando ao longe.
Capítulo 290. As ações dos 3 jovens não atraíram a atenção de Al, pois para ele, o resultado já estava garantido. Afinal, a lealdade absoluta não era brincadeira, e o uso do anel de teletransporte serviu para que eles vissem pessoalmente sua força. Agora, ele tinha outros problemas para se preocupar. Já que outros haviam começado a invadir seu território, ele certamente retribuiria o favor e decidirá cortar o mal pela raiz. Mas surgia um dilema. Gerenciar territórios no mesmo continente de Arendelle era fácil, mas e quanto aos territórios em outro continente? De volta à base de pesquisa, Al sentou-se em uma cadeira giratória, rodando de um lado para o outro sem ideias. Para ele, as prioridades eram tecnologia e talentos. Tecnologia para viajar para outros continentes a qualquer momento. Navios eram lentos demais, o ideal seriam aviões. Além disso, ele não podia deixar Elsa sobrecarregada para sempre, então precisava de talentos na área de administração pública. Mas no momento ele não conseguia suprir nenhuma dessas necessidades. Ele continuou girando a cadeira, frustrado. O trem expresso élfico levaria 2 meses para trazer pessoas. Se tivesse cientistas aqui com equipamentos tão bons e algumas dicas dele, aviões de guerra avançados seriam construídos em minutos. De repente, Al levantou-se. A notificação do sistema havia chegado. Jim, parabéns ao hospedeiro, você entrou na fase de vingança. Missões serão liberadas agora. Ao ouvir isso, Al apressou-se em verificar. Fase de vingança. O hospedeiro não é mais aquela criança de antes. É hora de voltar e dar uma lição no titio Hans. Recompensas especiais, 2 viagens para mundos com talentos tecnológicos, contratos ilimitados, sem talentos em assuntos internos, mulheres de aparência comum. Primeira fase da missão de vingança, fortalecimento. Para medir forças, não se pode depender apenas de trapaças, pelo menos nossa imponência não pode ser inferior. Requisito, elimine todos os países ao norte que são hostis ao hospedeiro. Prêmio, dependerá do desempenho do hospedeiro. Haha. Após ler as recompensas, Al começou a rir. O sistema realmente entregou o que ele precisava no momento exato. Além dos talentos tecnológicos, os talentos administrativos gratuitos, e todos sendo mulheres, mostravam que o sistema estava bem sintonizado com ele. O contrato ilimitado permitia assinar acordos com qualquer pessoa, desde que ambas as partes oferecessem algo em troca. Al pensou em muitas utilidades para isso, mas deixaria para testar depois. Agora, ele parecia ter tido uma ideia. Al desapareceu novamente. Voltou de novo, vendo Al aparecer subitamente no escritório. Elsa já não se surpreendia. Ela olhou para ele e voltou a focar nos documentos. Chega disso, pare de ler. Desta vez preparei uma surpresa para você. Al aproximou-se e segurou a mão de Elsa. Surpresa? O que é? Elsa não entendeu, mas estava cheia de expectativa. Ela guardava lembranças vívidas de todas as surpresas que Al lhe fizera desde a infância. Venha comigo e verá. Al deu um sorriso misterioso e a levou para fora. Elsa corou levemente ao ter sua mão segurada, mas não se importou, afinal já haviam passado por coisas muito mais íntimas. Em pouco tempo chegaram ao salão de baile habitual. Ué? Elsa inclinou a cabeça, sem entender por que Al a levará ali. Dançar? Mas isso não seria exatamente uma surpresa. Não tenha pressa, aqui estão elas. Al disse ao notar a dúvida dela. Como estavam na porta, ele a fechou novamente. Enquanto fechava, mentalizou. Invocação. A seguir, você testemunhará um milagre. Ao ver Al fazendo pose, Elsa não conteve o riso. Ela sentiu uma oscilação mágica lá dentro, mas não sabia o que era, o que a deixou curiosa. Chegaram. Al abriu a porta e Elsa olhou para dentro. Ela recuou um passo, confusa. Viu cerca de 100 mulheres ali. Inicialmente pensou em ficar brava, mas ao notar que a aparência delas era comum, como de qualquer pessoa na rua, descartou a ideia. Ela conhecia bem o gosto de Al para mulheres e aquelas não se encaixavam no perfil. Além disso, ele dissera que era uma surpresa para ela. Ao ver a confusão de Elsa, Al explicou tudo. Por fim, recomendou, não se sobrecarregue. De agora em diante, elas cuidarão dos detalhes e você apenas controlará a situação geral. Minha esposa não pode ficar exausta. Isso naturalmente comoveu Elsa. Marido, ela disse com voz doce e ficando na ponta dos pés, selou os lábios de Al. Capítulo 291. De volta à base de pesquisa científica, Al observou aquela vasta área vazia. Sentia-se um pouco frustrado. Era um tanto humilhante ter que cuidar de cada detalhe da pesquisa pessoalmente. Embora algumas tarefas simples pudessem ser automatizadas, havia muitas questões que ele não conseguia resolver sozinho. Diante disso, Al teve uma ideia. Mumu, leve-me para aquele mundo de talentos tecnológicos. Com certeza, mestre. Em seguida, num lampejo de luz, Al desapareceu novamente do local. Pradaria verde, nos portões da Vila das Ovelhas. Uma silhueta se escondia sorrateiramente atrás de um arbusto, embora a cauda para fora o denunciasse. Ele se aproximava cautelosamente do portão ao lado, onde havia uma porta com senha. A figura colocou a cabeça para fora do arbusto. Tinha uma cicatriz no rosto e se parecia muito com um lobo. Seria um lobisomem? Com um olhar confiante, ele começou a apertar os botões, quando, de repente, uma mola surgiu sob seus pés, lançando-o para o alto. Do outro lado da porta, saiu uma ovelha antropomórfica com um sino no pescoço, acenando com um sorriso no rosto. Adeus, Wolfi. Malditos. Eu, o grande rei Wolfi, com certeza voltarei. Apenas o grito inconformado de Wolfi ecoou como resposta. Isso é. Mumu, tem certeza de que não errou o lugar? Ao chegar neste mundo, Al testemunhou tudo. Olhando para aqueles rostos conhecidos e ouvindo os bordões clássicos, não restavam dúvidas. Era um mundo de ovelhas e lobos. Não errei. Como esperado, o sistema mantinha sua receita original. Para ser sincero, Al estava pronto para se divertir no mundo da Marvel, mas acabou em um desenho animado infantil. Ele também já tinha assistido a essa animação. Os únicos que realmente inventavam e criavam coisas eram Wolfi e Slove. Ter que vir pessoalmente por causa disso era. Após amaldiçoar mentalmente toda a linhagem do sistema, Al seguiu em frente. Ei, quem é você? Wesley, que estava prestes a sair, ouviu um barulho atrás de si. Ao se virar, viu um animal com uma aparência muito estranha e perguntou por curiosidade. Meu nome é Alameda, vim para ajudá-los.
Tem um jeito de fazer com que Wolfie pare de invadir a Vila das Ovelhas. Gostaria de falar com o seu chefe da vila. Al disse sorrindo, demonstrando boas intenções. Você tem um jeito? Então pode entrar. Após hesitar por apenas um segundo, Wesley escolheu acreditar e abriu o portão para Al. Isso fez Al refletir. Não importava a situação, eles continuavam sendo muito fáceis de enganar. Não era de admirar que Wolfie conseguisse se infiltrar na vila de forma tão banal todas as vezes. Eles chegaram rapidamente à escola da Vila das Ovelhas, no centro da comunidade. Ao lado, havia um porão que servia de base de pesquisa para o chefe Slove. Chefe, voltei. Wesley chamou ao abrir a porta do porão. Al apenas observava tudo em silêncio. Ah, Wesley. E quem é este? Slove estava mexendo em alguns equipamentos. Ele cumprimentou Wesley casualmente antes de notar Al. Al olhou para Slove e franziu a testa. Pela aparência, Slove parecia ter apenas o intelecto da primeira temporada, inclusive com a clássica folhinha crescendo na cabeça. Se fosse a versão posterior do personagem, capaz de criar robôs e naves espaciais, seria útil, mas este Slove atual daria conta? Al estava muito cético. Chefe, o nome dele é Al. Ele disse que pode nos ajudar a expulsar o Wolfie. Antes que Al pudesse tirar satisfações com o sistema, Wesley o apresentou. Nos ajudar? Um brilho passou por trás das lentes dos óculos de Slove, que observou Al seriamente. Wesley, saia um instante, por favor. Tudo bem, chefe. Assim que Wesley saiu, Slove, apoiado em seu cajado, disse pausadamente. O que você quer obter de mim? Ele não era uma criança ingênua como Wesley. Sabia perfeitamente que Al devia ter um objetivo. Direto ao ponto, gosto de falar com gente inteligente. Al sorriu. Mumu havia lhe contado a solução, o que o deixou de bom humor. Basta assinar isto aqui. Al estendeu a mão e um pergaminho de pele de carneiro apareceu, flutuando em direção a Slove. Isto é. Slove olhou atentamente para o pergaminho enquanto a erva em sua cabeça crescia sem parar. Chega. Não precisa pensar tanto. Vou usar meu próprio método para copiar toda a sua sabedoria e capacidade de invenção de hoje em diante. Se você assinar, garanto que Wolfie nunca mais voltará à Vila das Ovelhas. Você tem certeza? Sim. Está bem. Eu assino. Alguns minutos depois, Al apareceu nos céus acima do portão da Vila das Ovelhas. Em sua mão, segurava uma esfera de luz verde. Era a coleção completa da sabedoria de todas as versões de Slove. Essa fora a ideia de Mumu, extrair toda a sabedoria futura de uma só vez. Porém, Al analisou o item. Esfera de sabedoria de nível médio. Pode criar um talento tecnológico de nível médio. Era isso que deixava Al desanimado. Esse nível de conhecimento serviria apenas para assistentes na base de pesquisa. Ele precisava de alguém de nível avançado no mínimo. Realmente, parecia que a esperança teria que ser depositada em Wolfie. Ele voou rapidamente em direção ao Castelo dos Lobos, quando de repente olhou para o céu. Ora, parece que descobri algo extraordinário. Capítulo 292. Voando cada vez mais alto, Al viu raios surgindo ao seu redor, como se tentassem impedir seu avanço. Em pouco tempo, após passar pelo batismo dos relâmpagos, ele chegou a um espaço isolado. Foi você quem tentou me expulsar deste mundo agora há pouco? Al perguntou com interesse, observando um totem que flutuava naquele espaço vazio. Ele sabia que a entidade o entendia. Sentirá uma força tentando puxá-lo para fora daquele mundo, e isso despertou sua curiosidade. Se não estivesse enganado, aquele totem com as figuras de um lobo e uma ovelha era a vontade do mundo. O mundo possui primeiro a sua essência, e da essência nasce a vontade, que assume a forma da coisa mais característica daquele lugar. Com o tempo, ela pode até assumir forma humana. No entanto, o que estava diante dele era claramente uma vontade recém-nascida. Tão jovem e já entendia o conceito de invasores? Provavelmente foi porque ele usará um item do sistema para negociar a sabedoria de Slove, planejando roubar até um intelecto futuro. Como a vontade do mundo não tentaria intervir? Pois bem, já que você tentou me expulsar e falhou, e agora eu te encontrei, não quero outra coisa, apenas me entregue toda a essência do mundo. Al sorriu e liberou sua aura, pretendendo tomá-la à força. No mundo de Branca de Neve, o surgimento ele fora forçado a sair pela vontade do mundo. Se quisesse voltar para acertar as contas, precisaria atingir o mesmo patamar, tornando-se o deus de um mundo. Vrum. Assim que Al liberou sua pressão, a vontade do mundo tentou fugir imediatamente. Mas foi um esforço inútil. Al já havia estabelecido uma barreira mágica. Ela não tinha para onde escapar. Isso não depende da sua vontade. Al agarrou o totem com a mão. Uma vontade recém-nascida de um mundo de animação de baixo nível jamais poderia competir com os métodos de um mundo mágico. Então este é o mundo? Al murmurou para si mesmo, olhando fixamente para o totem em sua mão. Ele conseguia capturar a vontade, mas isso não significava que pudesse compreender a natureza de um mundo por completo. Já que não consigo decifrar, serei direto e bruto. Al abandonou a ideia de observar. Uma pedra surgiu em sua mão e ele estraçalhou o totem de um só golpe. Um rastro de luz sombria tentou escapar desesperadamente. Ah, quase esqueci que você não possui um corpo físico de verdade. Al percebeu o óbvio. Colocou a mão esquerda no chão daquele espaço e com a direita começou a fechar a barreira mágica. Se aquele espaço era a essência do mundo. Saquear. Al ativou seu poder sobrenatural e, para sua surpresa, funcionou. Em poucos minutos, o espaço começou a encolher. A barreira mágica se fechava rapidamente e, conforme a essência era drenada, a resistência da vontade diminuía, até que ela começou a implorar por misericórdia. Al a ignorou. Passados mais alguns minutos, o espaço desapareceu. Na mão direita de Al flutuava uma gota de líquido. Ele fechou os olhos. Os raios que tentavam atacá-lo desapareceram. Com a mão direita guiou o líquido para a boca. Longo tempo depois, ao abrir os olhos, uma chuva torrencial caía sobre a pradaria verde, como se o mundo chorasse ou celebrasse algo. Ainda não é o suficiente. Ao saquear a essência e consumir o extrato da vontade deste mundo, Al teve um vislumbre de algo superior, mas não conseguiu capturar a ideia por completo. No entanto, tinha certeza de que era um nível muito mais elevado. Ele percebeu que o mundo de onde vinha possuía uma dimensão superior, por isso pôde saquear a essência deste lugar de uma só vez. A supressão dimensional era absoluta. Felizmente, apenas ele conseguia viajar entre mundos, caso contrário, todos teriam a chance de se tornar deuses. Sendo assim, Al tentou algo novo.
Wolfie, você não pegou nenhuma ovelha de novo. No Castelo dos Lobos, Wolfie acabará de cair por um grande buraco no teto. Deu de cara com Vonnie, que não estava de bom humor. Como não trouxera carne, Wolfie foi recebido por uma frigideira. Esposa, tenha piedade. Wolfie tentava desviar freneticamente até se encolher em um canto, esperando pela punição. Tum! A dor esperada não veio. Wolfie abriu os olhos, confuso. Ora, desculpe interromper o carinho diário de vocês. Uma voz ecoou. Wolfie viu uma figura de cabelos prateados parada à sua frente, segurando metade de uma frigideira. O cabo, obviamente, ainda estava na mão de Vonnie. Ficava claro que o golpe fora interceptado por ele. Ainda não estou muito prático nisso. Al disse com um tom de lamentação, ignorando o olhar dos dois lobos. Sendo agora o dono alternativo deste mundo após tomar sua essência e vontade, Al pensou se conseguiria se teletransportar diretamente para o Castelo dos Lobos. Funcionou, mas o momento parecia não ser o mais adequado. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 293. Quem é você? Wolfie, que estava atrás de Al, surgiu num instante à frente de Vonnie, protegendo-a e olhando para Al com vigilância. Vonnie olhava atonita para o cabo da frigideira em sua mão. Você gostaria de ter carne de ovelha ilimitada? Al sorriu, sem se importar com a defensiva dele. 10 minutos depois, Al apareceu na lua. Em sua mão, havia uma esfera de luz roxa, obtida através de um acordo similar com Wolfie. Bastava uma quantidade mínima de essência do mundo para gerar diariamente ovelhas sem inteligência para Wolfie comer. Isso era simples de resolver. Infelizmente, essa esfera também era apenas de nível médio. Ao consumir o extrato da vontade, Al entendeu que devido às limitações deste mundo, o nível máximo de talentos tecnológicos era o médio. Felizmente, o sistema permitia fundir 3 esferas médias em uma avançada mediante o pagamento de algumas moedas mágicas. Após ver uma pequena casa com visual tecnológico, Al sorriu. Pouco depois, após se despedir da família de Wesley que estava reunida, Al deixou aquele mundo. Com a essência do mundo saqueada, as histórias futuras deixariam de existir. Ele levará consigo o pai de Wesley e os demais talentos. Devido à sua intervenção, o tempo naquele mundo foi congelado e ele não se desenvolveria mais. Claro, nada disso era mais problema de Alameda observando as 3 esferas flutuantes, verde, roxa e azul, ele ordenou. Mumu funda as e crie 9 cópias. Sob o comando, o espaço sobre sua palma começou a fluir de forma estranha, transformando-se em 10 esferas de luz branca de nível avançado. Isso seria suficiente. A base de pesquisa tinha 10 setores, e haveria uma pessoa responsável por cada um. Tudo isso custou apenas 2.000 moedas mágicas. Al se teletransportou novamente e ao reaparecer, 10 jovens estavam atrás dele. Eram talentos que ele pedirá para Caron treinar, não em artes marciais, mas em conhecimentos de exatas. Eram órfãos leais a Al e possuíam a base teórica necessária. Por isso seriam o primeiro grupo. Ele colocará barreiras mágicas na torre de cristal de ressurreição, então ninguém descobriria nada. Não temia que eles causassem problemas, já que era uma base, eles passariam o resto de suas vidas ali. As 10 esferas voaram de suas mãos e entraram nas cabeças dos jovens. Eles não demonstraram choque, apenas reverência. Foram doutrinados desde cedo a ver Al como um Deus supremo. Tal técnica era apenas uma demonstração do seu poder divino. Com o problema resolvido, Al deu algumas instruções gerais sobre ideias de armamentos e os deixou trabalhar. Pegou o elevador para subir. Como o sistema era de uso único, se não voltasse agora, não conseguiria ativar o acesso por cima depois. Já estava quase na hora do almoço. Elsa saiu do escritório, graças à ajuda de Al, sua manhã fora tranquila. Restavam apenas alguns documentos importantes. O restante fora resolvido pelos outros. De bom humor, ela se dirigiu ao restaurante. Por outro lado, haha. Hoje desabrocharam 2 flores de uma vez, isso com certeza é mérito meu. Preciso contar logo para o irmão Al. Ana, o mérito deve ser das duas. Tudo bem, então vamos pedir nossa recompensa, ao irmão Al juntas. Ana. Rapunzel, que começara a aceitar o fato de Al ter tantas mulheres, ainda era tímida. Ao ver Ana piscar de forma travessa e enfatizar certas palavras, ela ficou encabulada e começou a brincar de luta com Ana. As duas acabaram entrando acidentalmente em um quarto. Elsa, que vinha dobrando o corredor, viu a cena e balançou a cabeça. Decidiu deixá-las brincando e ia seguir seu caminho quando... 2 gritos de susto vieram de dentro do quarto. Perigo. Elsa correu imediatamente ao ouvir o som. Ana. Rapunzel. Ao abrir a porta, o quarto estava completamente vazio. Elsa ficou aterrorizada. Certo, o meu marido. Ele com certeza terá um jeito. Sem saber o que fazer, Elsa entrou em pânico e pensou em Alameda. Correu para fora tentando sentir a flutuação mágica dele. Encontrou. Ele também estava indo para o restaurante. Elsa correu para alcançá-lo, rezando mentalmente. Ana, Rapunzel, por favor, fiquem bem. Capítulo 294. Do outro lado, Al caminhava tranquilamente com um humor excelente. Assobiando uma melodia desconhecida, ele se dirigia diretamente ao restaurante. De repente sentiu algo varrer o ambiente. Elsa? Aconteceu alguma coisa? Al franziu a testa, ele acabará de sentir a flutuação da magia de Elsa procurando por ele. Por isso, imaginou que algo havia ocorrido. Ele expandiu levemente sua força mental, cobrindo todo o castelo. Bem, Xiao Bai ainda estava no quarto dele, Xiao Qing e a Gao que já tinham chegado ao restaurante, e Elsa estava correndo em sua direção em alta velocidade. Ana, onde estava Ana? Rapunzel também havia sumido? A expressão de Al mudou ligeiramente. Alguém seria capaz de sequestrar suas mulheres em seu próprio território? Sem tempo para pensar, Al também se apressou ao encontro de Elsa. Após dobrar 2 corredores, finalmente se encontraram. Marido, rápido! Rapunzel e Ana sumiram, não consigo senti-las, a magia delas não está sendo liberada para fora. Elsa viu-ao como se visse um salvador, explicou apressadamente e o puxou para começarem a correr de volta. Sumiram? Onde sumiram? Como poderiam sumir? Al perguntou enquanto acompanhava Elsa na corrida. Foi Elsa explicou rapidamente.
Alguns minutos depois, elas desapareceram aqui dentro? Olhando para a porta diante de si, Al lançou um olhar para Elsa. Não era o escritório de seu suposto pai? Este lugar sempre foi preservado. Como poderiam ter sumido aqui? Sim, vamos entrar logo para ver. Preocupada, Elsa foi a primeira a empurrar a porta e entrar. Continuava sem haver ninguém. Ninguém? Al entrou logo atrás. Parece que este quarto não é simples. Al esboçou um leve sorriso, pois havia pensado em algo. Esposa, não se apresse, eu sei para onde elas foram. Então diga logo. Não se preocupe, elas não correm perigo, mas acabaram encontrando um lugar interessante. Lugar interessante? Elsa repetiu confusa. A propósito, onde aquele quadro ficava pendurado antes? Al apontou para o quadro caído no chão, atrás da escrivaninha. Acho que era ali. Elsa pensou um pouco e apontou para uma parede próxima à porta. Al caminhou até lá e tateou a superfície com a mão. Então seu sorriso aumentou. Parecia que ele não errara. Esposa, venha ver isto aqui. Al tocou em um ponto específico da parede. Isso é um mecanismo mágico? Elsa aproximou-se ao ouvir, tocou com a mão e disse chocada. Para ser exato, é um mecanismo mágico de gatilho. Qualquer pessoa com magia que o toque ativará o mecanismo diretamente. No entanto, agora está sem magia. Possivelmente foi configurado para abrir com apenas um pouco de energia. Ana e as outras devem ter ativado sem querer e então desapareceram. Al disse, sentindo-se interessado por aquele tipo de coisa de que já ouvirá falar. Então vamos logo procurá-las. Elsa estava ansiosa, temendo que algo acontecesse a elas. Certo. Segure-se firme em mim. Após confirmar que Elsa estava bem segura, Al enviou magia para o mecanismo. De repente surgiu uma força de sucção na parede ao lado. Elsa e Al foram sugados sem resistência e quando pareciam prestes a colidir com a parede, atravessaram-na subitamente. E então, uma queda livre. Em 2 instantes chegaram lá embaixo. Como Al podia voar, os dois pousaram suavemente. Ao descer e ver os colchões ao lado, Al assentiu. Assim podia confirmar que Ana e Rapunzel estavam de fato bem. Marido, Ana e Rapunzel estão aqui? Elsa perguntou, pois lá embaixo estava um breu total. Certamente. Al sorriu, ele já sentia a magia de Ana e Rapunzel. Estava apenas um pouco escuro, ele conseguia enxergar, mas Elsa não. Assim, com um aceno de mão, algumas pequenas chamas voaram, iluminando instantaneamente todo o local. Descobriu-se que havia tochas nas paredes. No entanto, Al franziu o senho levemente. O equilíbrio entre água e fogo foi quebrado novamente. Parece que ele precisaria encontrar uma solução rápido. Quem está aí? Uma voz de alerta ecoou da outra extremidade. Capítulo 295. Ana e Rapunzel estavam encostadas uma na outra. Por algum motivo, logo após derrubarem acidentalmente o quadro da parede, surgiu uma força de sucção que as puxou para cá. Rapunzel, onde é que estamos? No meio da escuridão total, Ana perguntou a Rapunzel com um pouco de medo. Ana, você viveu aqui todos estes anos e não sabe. Como é que eu vou saber? Rapunzel estava um pouco sem saída. Embora Ana fosse um mês mais velha que ela, às vezes agia como uma criança. Rapunzel, eu lembro que seu cabelo brilha quando você canta, ilumine aqui primeiro. No escuro é um pouco assustador. Ana sacudiu a mão de Rapunzel. Tudo bem, vamos juntas. Sim. Brilha linda flor, seu poder venceu. Traz o que se perdeu, volta o que já foi meu. Cura o que se feriu, salva o que se perdeu. Traz o que se ocultou, volta o que já foi meu. Ao som da bela canção, os longos cabelos dourados de Rapunzel, que estavam bem presos, começaram a brilhar. Se não iluminavam o lugar por completo, ao menos permitiam que as duas se vissem. Rapunzel, parece que não conseguimos subir, só nos resta olhar lá na frente. O irmão Al e os outros, quando virem que sumimos, certamente virão nos procurar. Agora que conseguia enxergar, Ana parou de ter medo. Olhou para trás e viu que, além dos colchões, só havia a escuridão acima sem fim. Então deu de ombros e falou. Ela não estava muito preocupada porque confiava que Al viria salvá-las. Está bem. Só resta fazer isso mesmo. Rapunzel também olhou para cima. Sem ver o fim, não teria como usar o cabelo para escalar. Naquele momento, ela sentiu saudade da sensação de ser carregada nos braços de Al enquanto ele voava. Certo. Então nossa pequena equipe de exploração está partindo. Aproveitando a oportunidade, Ana começou a brincar novamente, puxando Rapunzel para frente. No entanto, não demorou muito para chegarem ao fim. Nada havia pelo caminho e nada aconteceu. Que coisa, não tem graça nenhuma. Ana fez um biquinho, descontente. Rapunzel ria secretamente ao lado. Isso a lembrava de quando andava pelas passagens subterrâneas com Al. Era muito divertido. Aqui deve ser uma porta. Para sairmos, talvez tenhamos que dar um jeito de abri-la. Rapunzel chegou ao fim e percebeu que a cor desta parede parecia diferente das laterais. Hein? Um jogo de inteligência? Pode deixar comigo. Ao ouvir isso, Ana estufou o peitinho com orgulho, tendo sido treinada por Al com todo tipo de charadas desde pequena. Ela estava confiante de que encontraria a solução desta vez. Contudo, parece que está bem aqui do lado, não é? Antes mesmo de começar, Ana já havia terminado e entrou em reflexão profunda. Havia uma parte da parede no fim que estava afundada, parecendo fora de lugar. Deveria ser o mecanismo. Então vamos tentar. Ao pensar que podiam sair, Ana recuperou o ânimo. Ela só queria sair daquele lugar que ferira seu orgulho ao ser tão fácil. Sim. Justo quando as duas pretendiam tentar, as tochas na parede, que não estavam acesas durante todo o trajeto, brilharam sozinhas. Aquela cena bizarra despertou o alerta de Ana e Rapunzel. Ana perguntou diretamente, quem está aí? Finalmente encontrei vocês duas mocinhas. Uma voz familiar soou e duas pessoas surgiram de outro ponto. Al, irmão Al, Elsa, vocês finalmente chegaram. As duas gritaram de alegria ao verem quem era. Antes mesmo de dizerem qualquer coisa, viram Elsa correr e dar um abraço apertado nas duas. Ela disse em tom de bronca, vocês duas me mataram de susto, nunca mais façam isso. Irmã, desculpe por preocupar vocês. Nos braços de Elsa, Ana disse sentindo-se culpada. Eu também, peço desculpas pelo transtorno. Rapunzel, sendo abraçada, sentiu o coração aquecido. Este lugar estava mesmo se tornando seu segundo lar, era muito bom ser cuidada por alguém. O importante é que estão bem, que estão bem. Elsa dizia enquanto dava tapinhas nas costas delas. As duas mocinhas também exibiam sorrisos bobos. Al observava aquela cena calorosa de lado. Mas em seguida...
Capítulo 296. Ao rio e aproximou-se para abraçar as três de uma vez. Isso fez com que as três moças o repreendessem em uníssono e se separassem rapidamente, não permitindo o abraço coletivo. No particular, ser abraçada por Al era uma felicidade, mas ser abraçada junto com as outras? Onde ficava a decência? As irmãs estavam bem ali do lado, não podendo abraçá-las, Al apenas sorriu, sem maiores demonstrações. Em vez disso, passou a observar aquela parede diferente. Al, aqui eu descobri um lugar diferente. Vendo que Al estava observando, Rapunzel disse como quem pede um elogio, apontando para um ponto da parede. Na verdade, mesmo que ela não apontasse, Al já teria notado, mas ele não era insensível para dizer isso diretamente. Então, deu um sorriso a Rapunzel e lançou-lhe um olhar de aprovação. Irmão Al, aqui é muito chato, vamos logo sair. Você com certeza tem um jeito, não tem? Ana segurou a mão grande de Al e disse com um bequinho. A verdade era que ela estava com fome. Certo. Al assentiu e com um peteleco disparou uma pequena esfera de magia do tamanho de uma gude, que atingiu o ponto diferente e se infiltrou. Um estrondo ecoou e a parede de pedra começou a girar lentamente, revelando o que escondia. Uma sala semelhante a uma biblioteca mágica. A parede parou no meio do giro, espaço suficiente para passar uma pessoa por vez. Ah, o que é aquilo? Ana, de olhos atentos, percebeu algo e correu para dentro. Irmão Al, venham ver, é o manto da mamãe. Elsa, ao ouvir isso, também correu para o lado de Ana. Al e Rapunzel seguiram calmamente atrás. Ao entrar, Rapunzel ficou cheia de curiosidade, olhando para todos os lados. Se não falhava a memória, parecia que Gothel também tinha uma sala assim antigamente. Al usou seu sentido espiritual para varrer o local centímetro por centímetro. Essa era uma grande vantagem do reino do poder místico. Em poucos instantes, recolheu o sentido espiritual e assentiu satisfeito. Ele lembrava que o diretor do filme Frozen 2 mencionara uma versão deletada e a exibirá para o público. Ele sempre pensou que se fora deletada não apareceria, mas agora Ana e Rapunzel a haviam encontrado. Originalmente deveriam ser Ana e Elsa a encontrar. Observando as duas irmãs emocionadas e Rapunzel curiosa com os livros nas estantes, Al caminhou direto para uma estante específica. Como dizer? Talvez por causa dele, esta biblioteca era mais complexa e maior do que no filme original, portanto, com muito mais livros coletados. Afinal, antes queriam saber a origem da magia de Elsa, e agora queriam saber por que Al e Elsa possuíam magia. Naturalmente, coletaram mais livros. Ele puxou o livro que queria, Aprendiz de Magia e Noções Básicas para Iniciantes. Al folheou. Um brilho peculiar surgiu em seus olhos. Este era o sistema de magia ortodoxo deste mundo? Vale lembrar que o sistema de Al fora todo definido pelo sistema de inteligência artificial. Agora que via o original, sentia muita curiosidade. Assim folheou com a intenção de aprender. Bem, nada mal. Só que, por que as outras habilidades mágicas pareciam saídas de um jogo online? Escudo mágico, armadura mágica, projétil mágico, flecha de fogo, bola de fogo e por aí vai. No entanto, havia alguns feitiços de maior poder destrutivo e até o cultivo da força mental. Isso deixou-o surpreso. Ele acabará de comentar pela manhã que não tinha como ensinar Alice a usar a força mental, e agora o problema estava resolvido. Além disso, Ana e Rapunzel sempre quiseram aprender magia. Agora finalmente tinham a chance. Ana, Rapunzel, venham aqui, agora vocês podem aprender magia. Al acenou para elas. O quê? As duas gritaram em uníssono. Ana correu instantaneamente e Rapunzel estava igualmente animada. Elsa guardou o manto e começou a observar os arredores que ignorara antes. Mas, esses livros não seriam assustadores demais? Teriam sido todos coletados pelos pais deles? Aqui este livro, vocês duas podem ler com atenção. Al balançou o livro na mão e o entregou para a impaciente Ana. Eu também quero ver. Rapunzel exclamou, e as duas mocinhas se amontoaram de um lado, lendo o livro juntas e emitindo exclamações de vez em quando. O que achou? Al aproximou-se de Elsa. Ela estava observando o sistema de iluminação da sala, lâmpadas mágicas. Elas emitiam luz através da magia. As duas jovens estavam animadas demais para notar, mas Elsa era diferente. É surpreendente, foram nosso pai e nossa mãe. Mas por quê? Eles não sabiam usar magia, sabiam? Elsa perguntou confusa. Quem sabe? Até agora só podemos confirmar que eles ainda não morreram, não é? Não pense tanto nisso agora, eles voltarão. Al colocou a mão no ombro de Elsa. Sim. Elsa assentiu e encostou a cabeça no ombro de Al. Se não fosse por ele, ela não sabia se conseguiria aguentar tudo. Marido, veja ali. Pelo canto do olho, Elsa apontou subitamente para algo. Capítulo 297. Tratava-se da única escrivaninha do quarto, posicionada no local com a melhor iluminação, como se estivesse sendo destacada propositalmente. Al lançou um olhar para lá e entendeu imediatamente do que se tratava. Sorriu e disse a Elsa. Vamos dar uma olhada. Elsa assentiu. Ela estava extremamente curiosa sobre aquele lugar, não apenas por ser algo novo, mas principalmente por ter sido deixado por seus pais. Esta é a caligrafia da mamãe. Ao se aproximar, Elsa olhou para a mesa e viu um pergaminho. Parecia haver um mapa desenhado, mas, com exceção de Al, ninguém conseguia compreendê-lo. Havia dois trechos de texto. Um parecia muito antigo e o outro fora escrito pela rainha Iduna. A origem, o início de tudo. Elsa e Al. Meus filhos, a terra da magia. Em busca do começo de tudo. Elsa pegou o papel e começou a ler. Por algum motivo, certas partes estavam borradas e ilegíveis, então ela leu apenas o que conseguia distinguir. Al, por sua vez, reconheceu imediatamente o texto antigo. Falava sobre os segredos de Atotalan, uma espécie de lenda. Ele não imaginava que Agnar e Iduna tivessem chegado a esse ponto. Era o puro amor de pais. O texto dizia que a busca obstinada poderia levar à morte, mas eles foram assim mesmo. Realmente foram bons pais. O que isso significa? Que origem? O que eles foram procurar? Ao contrário de Al, Elsa não sabia de nada e estava cheia de dúvidas. Este deve ser o verdadeiro motivo de terem ido ao mar, Elsa. Estamos um passo mais perto deles, Al disse seriamente. Ele ainda não planejava contar toda a verdade. Sim, com certeza vamos encontrá-los.
Elsa parecia um pouco aérea, mas estava muito feliz. Certo, guarde isso. É hora de sairmos, ou será problemático se notarem nosso sumiço. Al começou a examinar o local. O mecanismo mágico só possuía um ponto de contato com o exterior para a entrada de magia. Sem uma busca minuciosa, nada seria encontrado. Após uns 5 ou 6 segundos, Al aproximou-se de uma estante. Tocou levemente na lateral, enviando poder mágico, e um grande buraco negro surgiu na diagonal, sem que se pudesse ver o que havia dentro. Ao retirar a mão, Al pensou em algo. Tanto para entrar quanto para sair, era necessário magia. Então, como o rei e a rainha entravam? Eles também possuíam magia? Pelo visto, o filme mostrava muito pouco, ou talvez sua presença estivesse causando tantas mudanças. Luana, Rapunzel, precisamos voltar. Al chamou as duas jovens que estavam em um canto, espremidas, lendo livros. Elsa já estava ao lado dele. Tudo bem. Ao ouvirem o chamado, as duas se aproximaram. Quando estavam prestes a entrar no buraco negro, Al lembrou-se de algo e virou-se. Com um aceno de mão, todos os livros sobre magia das 3 grandes estantes foram guardados em seu espaço do sistema. Era melhor levar tudo de uma vez do que ter que descer sempre para buscar. Elsa e Anna já não se surpreendiam com aquilo, pois sabiam como funcionava. Rapunzel, que não entendia, recebeu uma explicação sussurrada de Anna. Vamos lá. Sim. E responderam as duas em uníssono. Os 4 entraram no grande buraco negro. Capítulo 298. Magia. Seriam as leis deste mundo? Então eu também quero dar uma olhada depois, disse Xiao Qing, demonstrando curiosidade. Afinal, desde que chegou a este mundo, se não fosse pelo grampo de cabelo que absorveu o poder da mãe serpente para permitir que ela e Xiao Bai cultivassem, o nível de poder delas estaria estagnado. Aumentar o conhecimento é sempre muito bom, comentou a Gao Qi, também interessada. Desde que viu o esboço da espada de Al, que antes mesmo de ser finalizada já era um tesouro de nível superior, ela se sentiu desafiada, pois não conseguia forjar nenhum tesouro de nível inferior. Isso a abalou, então ela parou de focar apenas no cultivo e começou a forjar artefatos e tesouros incessantemente, querendo criar uma espada lendária para Al. Quanto à magia, seu interesse vinha do fato de Al também utilizá-la. Al observava tudo divertido. Após saírem do buraco, os 4 retornaram ao escritório original e seguiram direto para a sala de jantar, pois a Gao Qi e Xiao Qing esperavam há muito tempo. Naturalmente, houve um interrogatório após o retorno e com a explicação empolgada de Anna, as duas entenderam a maior parte da história, o que gerou a discussão inicial. Certo, se quiserem ver, vejam depois. Primeiro vamos comer. Al interrompeu a conversa com um gesto imponente. O agradável almoço passou rápido. Vamos. Aprender magia rápido. Anna saiu na frente, saltitando de excitação. Rapunzel, também animada, era puxada por Anna. As duas agora eram tão próximas quanto irmãs. Elsa observava tudo com um sorriso. Al, sem alternativa, levou a mão à testa e a seguiu. Xiao Qing e a Gao Qi trocaram olhares e riram discretamente antes de acompanhá-los. Parecia que apenas Anna conseguia dar dores de cabeça ao seu marido. Sob a insistência de Anna, o grupo logo chegou à pequena sala de descanso onde costumavam se reunir. Na verdade, agora era uma grande sala de descanso, pois após as reformas para interligar os quartos, o espaço era pelo menos 6 vezes maior que o original. E certo, irmão Al, coloque todos os livros de volta, disse Anna, apontando para as estantes vazias. Tudo bem. Al sorriu. Ele havia pedido para prepararem as estantes justamente para facilitar o estudo delas. Com o pensamento, os livros surgiram organizados nas prateleiras. Não eram muitos, mas eram suficientes e já estavam categorizados. Uhul! Uau! Anna deu um grito de alegria e mergulhou no mar de livros, seguida de perto por Rapunzel. Elsa, Xiao Bai e a Gao Qi ficaram apenas observando o movimento. Por um momento, Al foi deixado sozinho. Olhando para 5 mulheres absortas, ele sorriu e saiu silenciosamente do quarto. Após 2 transportes, reapareceu em seu próprio quarto, carregando uma tigela de mingau quente para recompensar a mulher que havia se esforçado na noite anterior. 1 hora depois, após cultivar seus sentimentos, Al foi a outro lugar. Tudo ali era familiar. Os 2 balanços delicados, a brisa agitando as flores. Mas o mais belo eram os 2 brilhos dourados na sombra, radiantes e atraentes. Olhando para as 2 flores douradas maduras, Al sorriu. Juventude eterna, que maravilha! Capítulo 299. Uma semana depois. À mesa, todos desfrutavam do almoço como uma família harmoniosa. No entanto, 2 mulheres estavam diferentes em relação à semana anterior, Elsa e Rapunzel. Sim, Alameda gastou 1000 moedas mágicas para criar uma nova poção usando a flor dourada como matéria-prima. Ele produziu 2 unidades. Após muito pensar, decidiu entregá-las a Elsa e Rapunzel. Para Elsa, o motivo era óbvio. Ele queria que ela fosse eternamente jovem e bela, mas a poção acabou aumentando a pureza da magia dela, o que foi uma surpresa agradável. Para Rapunzel, ele queria ver se algo diferente aconteceria, já que ela mesma era parte da flor dourada. O resultado foi o aprofundamento da percepção dela sobre a magia do elemento madeira. O que as tornava diferentes era o físico. A poção, que deveria apenas garantir a juventude, melhorou as curvas delas. Tudo ficou perfeito. Volume onde devia e silhueta esguia onde não devia. Isso tornou as duas, que já eram belíssimas, ainda mais sedutoras. Rapunzel também cresceu, ficando da mesma altura que Anna. Isso deixou-o muito animado, e ele se empenhou bastante nas últimas noites. Naturalmente, quem ficou descontente foi Anna. Como foi a primeira a tomar a poção original, o efeito nela foi o menos visível. Para acalmá-la, Al teve que se esforçar muito à noite, o que restaurou a paz no harém. Xiao Bai, Xiao Qing e a Gao Qi não se interessaram pelo assunto, pois, como seguiam o caminho do cultivo espiritual, a juventude eterna já estava garantida para elas. Esses diferentes sistemas de cultivo davam a Al uma percepção mais clara das vantagens de cada um. Sendo praticante de ambos, ele colhia benefícios infinitos. Devido às restrições do sistema, suas funções corporais permaneciam por volta dos 20 anos, mas seu espírito, após passar por vários mundos, era poderoso, acumulando quase 70 anos de experiência. Foi por isso que o esboço da espada tornou-se um tesouro superior logo de início. Nutrido pelo poder espiritual de Al, criou uma conexão profunda com ele. Apenas Al poderia controlá-la.
Enfim, chega de conversa fiada. Todos terminaram o almoço. Ana puxou Rapunzel para a sala de descanso, ou melhor, para a sala de entretenimento, o lugar mais visitado pelas mulheres naquela semana, por ser ideal para estudar magia. Xiao Bai e Xiao Qing ficavam a um canto refinando o poder mágico do grampo de cabelo, enquanto a Gao Qi estudava sozinha os métodos de forja deste mundo. Sob as ordens de Ao, os mestres ferreiros da cidade dos ferreiros entregaram seus métodos com temor, pois os feitos sanguinários do trio na linha de frente os haviam aterrorizado. Antes diziam que Arendelle era próspera e a família real poderosa, mas ninguém sabia o quanto. Desta vez, para unificar o continente, Ao mostrou seus trunfos, servindo também como um aviso para os demais. Embora o progresso das 3 imigrantes fosse lento, com Elsa e as outras era diferente. Em uma semana, Ana e Rapunzel tornaram-se magas iniciantes, uma focada em ataque e outra em recuperação, de forma bem organizada. Elsa, livre de tantas obrigações, escolheu algumas habilidades para aprender por interesse. Hoje não seria exceção. Elas pretendiam avisar Ao antes de irem, mas... isso é realmente um canto. Era como um chamado vindo do fundo da alma, belo e melodioso. Com exceção de Xiao Bai, Xiao Qing e a Gao Qi, todos pararam o que estavam fazendo. O que houve? Xiao Qing não entendeu. Elas não iam juntas para a sala de entretenimento? Por que todos pareciam estranhos agora? A observava tudo calmamente, notando a reação de cada uma. O mais estranho era Elsa ao seu lado, cujo corpo tremia levemente. Para a surpresa de Ao, ele também ouviu o chamado. Achou normal para si, mas ao que parecia, Ana e Rapunzel também ouviram. Isso era interessante. Pelo visto, a trama realmente sofreu mudanças. Enquanto Ao pensava nisso, Ana olhou chocada para a confusa Xiao Qing e perguntou. Vocês não ouviram agora? O canto soou novamente. De novo. Eu também ouvi. Irmã, o que você tem? Rapunzel confirmou que ouviu e então notou um barulho ao lado. Elsa havia usado subitamente sua magia de gelo, congelando os talheres à sua frente. Foi por isso que Ana perguntou preocupada. Eu também ouvi. Não sei porquê, mas não consigo controlar bem minha magia. Elsa recolheu a mão, tensa. Essa sensação de perda de controle a lembrava de algo difícil, mas ao mesmo tempo trazia memórias bonitas, o que a deixava assustada. O que está acontecendo afinal? Xiao Bai franziu as sobrancelhas. Ouvindo aquela conversa desconexa, sentiu que algo grande estava para acontecer. De repente, o olhar de todas as mulheres se voltou para Ao no assento principal. Elas queriam saber o que estava acontecendo. Capítulo 300. Vendo o olhar de todas voltado para ele, Ao sorriu e segurou a mão de Elsa para acalmá-la. Então falou calmamente. Isso deve ter relação com a Floresta Encantada. O Floresta Encantada? Floresta Encantada. Ao contrário da dúvida de Rapunzel, Ana estava empolgada. Ao ouvir o nome, ela se lembrou das histórias que seu pai contava quando eram crianças. Ana olhou ansiosa para Elsa, que também parecia ter compreendido. Ela se lembrará daquela história e daquela canção curiosa. Ao observava tudo em silêncio e confirmou suas suspeitas. Quando chegou a este mundo, devido ao sistema, ele era um tanto impaciente e costumava dormir cedo. Então nunca pediu para a rainha Iduna ninar ele. Mais tarde, após ajustar sua mentalidade, ele nunca encontrou essa parte da história. Então não tinha certeza se ela havia ocorrido. Agora podia confirmar que aquela trama realmente aconteceu. Vocês conhecem? Perguntou a Gao Qi, vendo a empolgação de Ana. Sim, quando éramos crianças, nosso pai nos contou. Ana começou a narrar animadamente a história para todos. Ao ouviu por um instante e percebendo que era idêntica à do filme original, perdeu o interesse em continuar ouvindo. Ele sentia que Elsa apertava sua mão com força. Ela parecia muito tensa. O que houve? Ao perguntou em voz baixa. Não sei, sinto que tudo é coincidência demais. Primeiro você foi salvo pelos 5 elementos, depois o diário da mamãe e agora a Floresta Encantada. Lembro do papai dizer que lá existem espíritos da natureza, não será que? Elsa estava cheia de preocupação. Claramente, os eventos recentes a deixaram inquieta. Fique calma, vai dar tudo certo. Que tal jogarmos algo todos juntos hoje à noite? Sugeriu Alameda. Elsa precisava se reanimar. Tudo bem. Sentindo o carinho de Ao, Elsa sentiu-se confortada. Oba! Que jogo! Eu também quero jogar. A voz de Ana surgiu de repente. Ela se aproximara sem que percebessem, mas não ouvirá tudo. Ela começou a gritar, atraindo as outras irmãs. E certo, todos vamos jogar. Ao deu um peteleco na cabeça de Ana. Ele sabia bem o que ela estava tramando. Eba! A noite chegou rápido. Na sala de entretenimento, as mulheres sentavam-se em um longo sofá, observando o homem parado perto da janela. Vamos lá. Preparadas? A competição começa agora. Ao estava à frente delas e pegou um dos 3 cestos de flores. Retirou um pequeno papel que continha palavras preparadas previamente. Não se preocupe. Nós não vamos perder. Marido, um jogo simples assim não tem dificuldade nenhuma, disseram Ana e Xiao Qing, respectivamente. Uma guerra invisível começou. Os times eram Xiao Bai, Xiao Qing e a Gao Qi contra Elsa, Ana e Rapunzel. Ao era apenas o juiz e o intérprete. Então vamos começar. Sim. Elsa, vamos, dependemos de você. E Ana torcia. Após 2 rodadas, elas estavam perdendo por 1 ponto, mas agora era a vez de Elsa fazer as mímicas. Ela confiava na sintonia entre irmãs. Dito e feito, a primeira palavra foi adivinhada por Ana em poucos segundos. Mas quando Elsa se preparava para continuar, ela parou de repente. Estátua? O pensador? Jovem adormecida? O que é? Ignorando os olhares de Ana, Elsa virou-se para a janela. Olhar para trás. Jovem solitária. Do outro lado, antes de Ana falar, Xiao Qing antecipou-se e olhou vitoriosa para Ana. Elas começaram a competir, falando qualquer palavra que viesse à cabeça para tentar acertar. Apenas Ao, que recebia uma massagem de Xiao Bai, e a Gao Qi sorria ao ver Elsa distraída. O som surgiu novamente, mas desta vez parecia direcionado especificamente para Elsa. Até ele quase não percebeu de imediato.
Sentindo a vibração, ele percebeu que uma velha amiga estava interferindo. Vontade do mundo? Cedo ou tarde nos encontraremos. Al pensou friamente, agindo discretamente nas sombras. De repente, todos ouviram o canto misterioso novamente. O canto ecoou claramente. Nesse momento, todos entenderam por que Elsa estava agindo de forma estranha. Capítulo 301. Não. Para ser mais exato, não se tratava de todos. Como Xiao Bai, Xiao Qing e Rapunzel não possuíam magia, elas não conseguiam ouvir. No entanto, Al estava sentado entre Rapunzel e Xiao Bai e, naturalmente, enviou discretamente sua própria magia para o corpo delas. Isso permitiu que elas também pudessem ouvir. Era visível o choque em seus olhos. Se de manhã não tinham escutado nada, agora ouviam com total clareza. Elas estavam curiosas sobre esse fenômeno que acabavam de presenciar. Isso acabou sobrando para Xiao Qing, que não entendia nada. Observando as reações estranhas de todos, ela não sabia o que estava acontecendo. O que houve? Xiao Qing perguntou confusa, sentindo silêncio repentino e um pouco sinistro no ambiente. Venha cá, Al disse, fazendo um gesto com a mão. Venha para o meu lado. Vou lhe emprestar minha magia e você entenderá. Emprestar magia? Rapunzel e Xiao Bai compreenderam imediatamente. Agora fazia sentido o motivo de terem começado a ouvir de repente. Elas não acharam aquilo tão estranho, pois Xiao Bai já havia caído acidentalmente no poço de forja mágica antes, tendo o corpo banhado pela magia de Al. Rapunzel, por sua vez, lidava com a magia de Al todos os dias. Naturalmente não ficaram surpresas. O problema era, onde Xiao Qing se sentaria? Al já tinha pessoas ocupando seus lados esquerdo e direito. Seria aqui. Os olhos de Rapunzel brilharam, e antes que Xiao Qing se aproximasse, ela deu um sorriso sedutor e sentou-se no colo dele. Mestre, vou abrir um espaço para a irmã Xiao Qing. Dizendo isso, ela se aninhou contra o peito dele. Realmente. Al riu mentalmente. Que raposa astuta. Ainda bem que ele tinha autocontrole, caso contrário, passaria por um momento embaraçoso ali mesmo. Xiao Bai lançou um olhar indiferente e ignorou a cena. Ela sabia como Al queria que elas convivessem, e além disso nem Elsa havia dito nada. Mas para Xiao Qing era diferente. Aquele lugar agora há pouco poderia ter sido dela, mas Rapunzel foi mais rápida. Ela também queria muito encostar no peito do marido. Porém, se o lugar lhe fosse oferecido, talvez ela não tivesse a mesma audácia de Rapunzel. Do outro lado, Anna fumaçava de raiva. Ela achava que Rapunzel não era uma ameaça tão grande, mas não esperava que ela fosse ainda mais ousada que ela própria. Mas Anna não podia fazer nada, apenas estava a reclamar com Rapunzel. Sob essa atmosfera peculiar, o canto misterioso finalmente cessou. Elsa virou-se visivelmente distraída. Quando ela estava prestes a dizer algo sobre ir ao quarto descansar. Tudo bem. Se as vozes estão pedindo para você libertá-las, então é o que você deve fazer. Al, que estiver atento a Elsa o tempo todo, sabia exatamente o que ela acabará de passar. Os outros podiam apenas ouvir o canto, mas ele e Elsa ouviram o pedido de socorro dos 5 elementos. Não sabia se era impressão, mas Al sentiu o círculo mágico dos 5 elementos dentro de si fervilhando, embora ainda não tivesse saído de seu corpo. O quê? Libertar quem? Anna perguntou sem entender. Al apenas sorriu para ela, colocou Rapunzel, raposa, no chão e caminhou até Elsa. Vendo o semblante exausto dela, ele pousou as mãos gentilmente em seus ombros e disse suavemente. Fique tranquila. Eu cuido de tudo. Estou aqui. Essas palavras trouxeram um enorme conforto para Elsa. Se as outras irmãs não estivessem presentes, ela teria. Marido, Elsa murmurou baixinho e como se tivesse tomado uma decisão, assentiu firmemente para ele. Segurando a mão de Al, ela disse, quero que você me acompanhe, pode ser? Estarei ao lado da minha esposa a cada instante. Al estendeu a palma da mão para cima diante de Elsa e a balançou levemente, como se dissesse que a recompensa e a punição já estavam garantidas ali. Elsa soltou uma leve exclamação de reprovação, com o rosto um pouco corado. No entanto, suas sobrancelhas antes franzidas relaxaram. Ela já não parecia tão preocupada quanto antes. Rapunzel, o que você acha que o irmão Al e a Elsa vão fazer? Observando os dois parados sobre uma grande rocha não muito longe, Anna perguntou confusa. Al e Elsa saíram sem dizer nada até ali, na parte externa do castelo, de frente para o lago ao norte. Eu também não tenho certeza, mas pela expressão deles, deve ser algo muito importante. Rapunzel, enrolados, também estava intrigada. Do outro lado, Xiao Bai, Xiao Qing e Rapunzel, raposa, entendiam menos ainda. Elas ficaram perto de Anna achando que descobririam algo. O marido não corre perigo, correrá? Xiao Bai estava apreensiva. Ela não queria que o que aconteceu da última vez se repetisse. Irmã, você precisa confiar no marido. Ele é o mais forte. A força do mestre é algo que acho que cada uma de nós já presenciou individualmente, não? Rapunzel, raposa, deu um sorriso malicioso, fazendo todas as mulheres ficarem coradas. A cena volta para a Alameda. Elsa segurava a mão dele com força, ainda demonstrando certo nervosismo. Está tudo bem, eu estou aqui. Al confortou-a em voz baixa. Sim, lá vem. Elsa disse de repente. Então, sua magia jorrou, formando subitamente uma ponte de gelo. Ela soltou a mão de Al e correu diretamente para cima. O que a minha irmã vai fazer? Anna exclamou lá atrás. Ela não entendia por que Elsa liberara a magia tão de repente, e o irmão Al nem tentou impedi-la. O que estava acontecendo? Capítulo 302. Embora Elsa tivesse corrido sozinha pela ponte de gelo, Al não ficou parado. Temendo que o ritual pudesse apresentar problemas, ele usou o elemento vento para se sustentar no ar e seguiu logo atrás dela. Ele sentia a alegria dos elementos ao redor, como se estivessem excitados pelo fato de Elsa estar prestes a libertá-los. Al monitorava as mudanças ao redor a cada segundo. Ele se lembrava de que no filme, quando os espíritos da natureza foram liberados para punir o erro do avô delas, Arendelle acabou perdendo os 4 elementos fundamentais: vento, fogo, água e terra. No filme, Arendelle era apenas um pequeno reino em um desfiladeiro, mas neste mundo, Arendelle já estava se tornando uma grande potência.
Será que o impacto seria tão vasto? Embora houvesse de fato um desfiladeiro ao norte, a destruição da represa afetaria apenas uma pequena parte de Arendelle. Por isso, Al estava tranquilo em deixar Elsa iniciar a trama. Quase não haveria perdas. Além disso, ao sentir uma informação vinda de dentro de seu corpo, Al ficou ainda mais confiante. A magia da minha irmã sempre foi tão poderosa assim? Anna e Rapunzel se entreolharam. Para libertar os espíritos da natureza, Elsa começara a usar sua própria magia para se comunicar com os elementos naturais. As outras mulheres que não conheciam magia sentiram apenas uma leve pressão se aproximando e não puderam evitar observar atentamente as costas de Elsa. O canto misterioso surgiu novamente, parecendo validar tudo que Elsa estava fazendo. Animada, Elsa também começou a cantar, entrando em harmonia com a voz. O canto atingiu o ápice e a magia de Elsa foi liberada ao limite máximo. Um som abafado ecoou no ar. A magia nas mãos de Elsa pulsava constantemente. Suas palmas liberavam energia continuamente, e algo parecia estar se formando no vazio. A magia materializou várias silhuetas. Algumas folhas de árvore voavam ao redor de Elsa, expressando alegria. Uma criatura semelhante a uma salamandra corria em círculos com entusiasmo. Um cavalo selvagem passou diante de Elsa e galopou para longe. Um gigante do tamanho do castelo mudou da posição sentada para a de pé, batendo desajeitadamente no peito. Essas imagens surgiram simultaneamente, sem parecerem estranhas, conectadas umas às outras. Isso? O que é isso? Os olhos das outras 5 mulheres estavam cheios de choque. Diante daquela figura nobre à frente, elas sentiram uma leve inclinação à submissão. Era aterrorizante. Mesmo sem magia, sentia-se aquela pressão, como se um peixe retornasse ao seu próprio oceano. A natureza da sensação era completamente diferente. No entanto, segundos depois, todas essas visões desapareceram, retornando à calmaria. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo que todos puderam ouvir ecoou violentamente. Os elementos naturais presentes no céu ficaram suspensos no ar. Não. Mais precisamente, transformaram-se em cristais que pararam no firmamento. Elsa permanecia na ponte de gelo, de olhos fechados, com uma expressão de libertação. Rápido! É agora! Vendo a situação, Al soube que não podia mais apenas observar e gritou. O círculo mágico dos 5 elementos que ele não sentia antes, ressurgiu sob seus pés, elevando pontos de luz estelar. Eles se espalharam em todas as direções, sustentando os cristais dos elementos naturais que começavam a cair porque Elsa recolhera sua magia. O encontro dos dois gerou faíscas que logo se dissiparam. 1 minuto depois, tudo voltou à paz e o círculo dos 5 elementos também sumiu. Sumiu de verdade, pois sua missão fora cumprida. Ou melhor, a missão que Al lhe designara. Com a tarefa feita, ele se desintegrou. As cenas de caos em Arendelle que ocorriam no filme não apareceram. Os habitantes continuavam dormindo tranquilamente em suas casas. Já que a trama mudará, não seria apenas em um ponto. Por exemplo, irmã. Um grito de susto fez Al, que estava relaxando, tensionar-se novamente. Ao olhar para trás, viu Elsa cair da ponte de gelo em direção ao lago profundo. Droga, deve ser exaustão mágica. Al percebeu o problema imediatamente. O território aqui era diferente do filme, então o consumo de magia certamente seria maior. Como ele pôde esquecer disso? Sem tempo para pensar, Al usou o elemento vento para chegar até Elsa. Como apenas isso não seria rápido o suficiente, ao se aproximar, ele comandou o vento ao redor dela para sustentá-la. Ele chegou rápido, envolveu-a firmemente em seus braços e a examinou com cuidado. Só então ele respirou aliviado. Era realmente apenas exaustão. Com um dia de descanso ela ficaria bem. Ao ver o rosto cansado de Elsa dormindo, Al sentiu um aperto no coração e ao mesmo tempo, sentiu raiva do avô delas. Se não fosse por ele, Elsa não precisaria passar por isso. Mas talvez essa fosse uma provação necessária para ela. Irmão Al, o que aconteceu com a minha irmã? Levando Elsa de volta para as outras mulheres, Anna perguntou ansiosa. Rapunzel, enrolados, estava ao lado dela, também muito preocupada. Ela sentia o carinho que Elsa tinha por ela. Xiao Bai e as outras também estavam aflitas. Nos últimos dias de convivência, Elsa as conquistara completamente. Elas aceitavam Elsa como a líder sem qualquer objeção. Capítulo 303. Está tudo bem, ela apenas desmaiou por exaustão. Um dia de descanso será o suficiente. Olhando para as mulheres preocupadas, Al sorriu para indicar que Elsa estava fora de perigo. Ufa, que bom, Anna disse batendo levemente no peito. Com essa notícia todas relaxaram. Se Al dizia que estava tudo bem, então estava. Marido, o que exatamente aconteceu agora há pouco? Xiao Bai olhou para Elsa desmaiada e perguntou seriamente a Al. Bem, não dá para explicar em poucas palavras, mas em breve precisaremos resolver algumas questões. Al respondeu enquanto olhava para Elsa em seus braços. Não era apenas para aplacar a fúria dos espíritos da natureza, mas também para investigar o mistério por trás de tudo. Por exemplo, a vontade do mundo que se escondia nas sombras. Outros podem não ter notado, mas Al viu claramente. O que apareceu ao redor de Elsa não foram apenas os espíritos da natureza, os pilares de pedra que indicavam a identidade deles também se manifestaram. E o mais importante, ele sentiu a aura da vontade do mundo nos pilares formados pela magia de Elsa. Isso era algo para se refletir. Al estreitou os olhos e olhou para o céu, como se quisesse atravessá-lo com o olhar. Instantes depois, ele voltou a sorrir para as mulheres. Resolver algumas questões? Pode me levar junto? Xiao Bai mergulhou em pensamentos após ouvir isso, mas Anna perguntou imediatamente, cheia de pressa. Essa frase pareceu tocar em um ponto sensível. Todas as mulheres olharam para Al com expectativa. Al refletiu, observando o olhar de cada uma, e finalmente pronunciou uma palavra. Certo. De qualquer forma, a trama já estava completamente desfigurada por causa dele. Já que era assim, levar mais algumas pessoas não faria diferença, não é mesmo? Vontade do mundo? Eu quero ver porque você armou esse jogo tão grande. Sério? Ah, irmão Al, eu te amo.
Ana gritou entusiasmada. Até Rapunzel e Enrolados, ao lado dela, estava cheia de anseio. Recém-iniciadas na magia, elas mal podiam esperar para ver até onde seus poderes chegavam. Xiao Bai e Xiao Qing trocaram olhares e assentiram simultaneamente, postando-se em silêncio para demonstrar sua determinação. Ter o marido em perigo uma vez já fora o suficiente. Elas não queriam que ocorresse o risco de não voltar da próxima vez. Por isso, iriam junto. Se fosse para morrer, morreriam unidos. Rapunzel, raposa, deu uma risada encantadora e disse: Mestre, já que tantas irmãs querem ir junto, eu não vou para não atrapalhar. O mais importante para mim agora é dar um jeito de forjar uma arma divina para o mestre. As outras, ao ouvirem isso, olharam para Rapunzel com uma pontinha de inveja por não poderem ajudar Al da mesma forma. Elas sabiam que futuramente Al talvez não precisasse tanto da ajuda delas em combate. Se não podiam ajudar na luta, deveriam ao menos garantir o suporte logístico. E para isso precisariam de uma grande habilidade. Infelizmente elas não tinham, mas Rapunzel sim. Contudo, esse tipo de coisa depende de talento e oportunidade. Elas realmente não tinham como competir nesse aspecto. Certo, vamos nos preparar por alguns dias, então partiremos. Já que a Xiao que não vai, ela ficará cuidando da casa. Al disse, após resistir às provocações visuais de Rapunzel. Combinado. As 5 responderam, começando a ansiar pela viagem que viria. Enquanto isso, no extremo norte do mundo, nas Montanhas Nevadas, dentro de uma fortaleza de gelo maior que o próprio castelo, um idoso de barba branca bebia café diante de um painel de controle. Subitamente, uma pequena clarabóia no topo se abriu e a luz do luar iluminou o interior. Ele levou um susto e apressou-se em apertar o botão para convocar os outros. Observando aquele feixe de luz, ele não conseguia esconder a perplexidade em seu coração. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.